Este vídeo tem por objetivo mostrar a diferença entre quebra de página e quebra de seção e quando devemos utilizar um ou quando devemos utilizar o outro. Aqui temos um exemplo de um trabalho onde a numeração dele está vindo aqui, capítulo 1 e temos aqui capítulo 2. Quando há necessidade de colocarmos um capítulo sempre em página nova, uma forma pode ser dar enters. Eu vou mostrar aqui para vocês, este ícone ele mostra todas as formatações que tem, aqueles caracteres que não são impressos. Então isso aqui significa que é um caractere de nova linha. Então quando eu pego e vou dando Enter para criar novas linhas, eu consigo ter aqui a minha página nova. O problema é que, se eu começar a digitar um novo parágrafo no meio do texto, o que vai acontecer com a minha nova página? Notem que o título ele vai descendo junto também. Conforme eu vou dando Enters, ele vai descendo aqui. Para evitar esse tipo de problema, nós podemos utilizar a quebra de página. Então, neste caso aqui, ó, se há necessidade de eu ter uma página nova, o que eu vou fazer? Eu vou inserir, neste caso aqui, uma quebra de página. Então, eu tenho a opção aqui, ó, em Layout, quebra de página. O que ele fez? Ó, ele colocou a quebra, então tem espaços em branco, e o meu título está começando na página nova. Notem que se eu vier aqui e der novos parágrafos, editar novos parágrafos, o meu texto continua iniciando na próxima página. Não há necessidade de estar toda hora fazendo reconfigurações dele. Ó, passei para uma página nova, o que ele fez? Ele criou uma nova página para o meu título aqui. Tá? Então essa é a maneira mais eficiente para adotarmos a quebra de página quando há necessidade do texto iniciar em uma página nova. A diferença que temos aqui, ó, entre quebra de página e quebra de seção, então, se eu colocar uma quebra de seção aqui, ao invés dessa quebra de página, vamos voltar aqui, ó, mostrando aqui os caracteres escondidos, né, que não são impressos, está escrito que quebra de página. Né? Se eu vim aqui, posicionei o mouse no final, apaguei, ele trouxe a página novamente para cá. Se eu inserir aqui uma quebra de seção, ele também funcionou da mesma forma. Tá? Ou seja, ele colocou aqui, ó, quebra de seção e jogou a página nova na outra. A diferença que tem aqui, ó, é que a seção é como se eu tivesse dois documentos distintos. Então, o meu texto até esta quebra de seção eu posso fazer de um formato e a partir de em diante eu posso fazer outro formato. Então, se eu der um duplo clique no cabeçalho, eu consigo verificar aqui, ó, cabeçalho, seção 2. Rodapé, seção 2. E eu poderia, por exemplo, nesta nova seção, ter uma formatação diferente da seção anterior. Então, se eu venho aqui, ó, eu quero formatar esta seção aqui, a página do layout da página, ao invés de ser um layout retrato, quero um layout paisagem. Então, notem que o meu layout ele está diferente. Então, eu diminuí aqui o tamanho das páginas. Aqui eu tenho aqui um layout retrato. Aqui eu tenho um layout paisagem. Então, a diferença básica que eu tenho entre as duas quebras é que a quebra de seção vai permitir que eu faça uma configuração diferente daquele meu texto. Além dessa configuração de página, eu posso, por exemplo, colocar aqui uma configuração aqui para o meu cabeçalho. Notem que quando eu escrevo alguma coisa no cabeçalho, ele repete para todas as páginas. Então eu estou aqui, cabeçalho seção 2, cabeçalho seção 1. Se eu desejo que essa formatação, que este texto que está nesse cabeçalho apareça apenas daqui para frente, eu tenho uma opção aqui, ó, vincular ao anterior. Então, quando eu entro aqui no cabeçalho, ele vai me criar um novo menu aqui, ferramenta do cabeçalho,
Se eu desmarcar essa opção vincular ao anterior, o que vai acontecer? Ele vai me manter apenas as informações que eu coloquei daqui para frente. Idem no rodapé. Eu venho aqui no rodapé, tem o rodapé na seção 2, vou desmarcar da seção anterior, então aqui, rodapé, seção 2. Notem que na seção 1 eu posso ter aqui um texto completamente diferente. Não é o objetivo do vídeo de hoje, mas essa técnica de utilizar quebra de seção, ela é muito útil também na hora da numeração de páginas. Por exemplo, se você tem um texto que está formatado com as páginas anteriores em romano e depois em algarismos arábicos, então você pode ter essa diferenciação. Você pode formatar aqui de uma forma e aqui o formato da numeração de página ser de outra.